Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Números, capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 1, só para nós entendermos. Então, Números 13 diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, agora aqui eu vou ler o versículo 17. Diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, ao qual 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, que significa os nobres, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então imagina, um cacho de uvas, 2 homens tiveram que carregar. Agora aqui, o relatório dos espias recebido com incredulidade. No versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram considerados gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Perdão. Ali no capítulo 14, no versículo 4, diz assim:
E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos lá dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então ali depois, você pode ler o restante do capítulo. Então aqui, para você entender, Deus ali, ele deu uma ordem para que Moisés chamasse um líder de cada tribo. Eram 12 tribos de Israel. Os 12 príncipes que representavam aquelas tribos. Deus passou a ordem que era para eles irem, olhar a terra, ver o fruto, o povo, se a terra era fértil, se era infértil, enfim. Era para eles irem e fazer um mapeamento, uma análise da terra. Somente isso. E olha o que eles viram lá, gente. Era a época da primícia das uvas. Um cacho de uva, 2 homens tiveram que carregar. Eles devem ter feito, pegado uma forquilha, assim, uma vara, enfim, ter colocado aquele cacho ali e os 2 carregavam. Um segurava na frente e o outro atrás. Você já pensou a imensidão, a fartura? Eles saíram do Egito com uma promessa. Eles iam deixar de ser escravos e iriam para uma terra que manava leite e mel, ou seja, tinha o melhor. Quando o Josué e o Calebe avistaram a terra, tem outro capítulo ali que fala que da forma como eles receberam a palavra de Deus lá no Egito, enquanto eles estavam lá no cativeiro, eles eram escravos de Faraó, foi assim que eles creram no coração deles. Eles disseram que a terra era igual ao que eles tinham imaginado aqui no seu coração. Porque eles receberam aquela promessa de bom grado. Eles receberam aquela promessa, eles saíram do Egito. Só que o Egito também não estava mais dentro deles. Porque eles olharam a terra e viram o melhor, viram a mão de Deus. Vamos lá, vamos subir, vamos possuir, Deus vai nos dar, Deus é conosco. Os outros queriam o quê? Apedrejar eles. Porque quando o Egito, ele está dentro da pessoa, a pessoa não consegue viver o milagre. E quando o líder, isso é em todo lugar, pode ser o chefe do local, da área, do setor onde você trabalha, o soberano, vamos dizer assim, da nação ali, o soberano é Deus, o governante, da nação, do país, do estado, do município, enfim, não é uma pessoa que tem uma visão, as coisas não andam. Tudo
perece, não sai do lugar. Tem coisas que não saem do papel. Então a gente vê quando a pessoa tem o coração voltado para as coisas de Deus. E a gente vê que muitas coisas, gente, esse período de 40 anos que o povo ele peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida, teve mais a ver com murmuração e incredulidade. Eles não conseguiram crer. Eles estavam enraizados no Egito. Eles só conseguiam pensar em voltar para trás. Quando eles queriam comer, né? Eles pensavam, vamos voltar para o Egito. Lá tem pepino, tem cebola, tem não sei o que, tem... Gente, mas eles eram escravos. Deus alimentava eles com o maná. Eles não precisavam trabalhar que nem condenados. A roupa deles se renovava no corpo. Conforme as crianças iam crescendo, a roupa crescia, a sandália crescia. Eles tinham fartura, eles tinham prosperidade. Deus não deixou eles andarem maltrapilhos, eles não adoeceram. A palavra diz que nem sequer um pé se inchou. Você já parou para analisar? O deserto é um calor terrível durante o dia e um frio terrível durante a noite. Durante o dia eles caminhavam. A nuvem protegia eles. E a palavra diz, eu sou o Senhor que sara. Eles não tiveram uma enfermidade. Eles não ficaram doentes. E de noite era uma coluna de fogo que aquecia eles e protegia eles de predadores. Olha o cuidado de Deus e nem assim eles conseguiram crer. Quando eles olharam para trás, quando o mar se abriu e os egípcios ficaram todos afogados lá dentro. Por quê? A murmuração, a incredulidade. Satanás, ele faz de tudo para roubar aquilo que Deus tem para você. Quando o Satanás aqui, ele viu que ele não ia conseguir roubar a benção, a terra prometida deles, ele tirou a fé deles. Satanás sempre vai tentar roubar algo de você para que você não viva o propósito, para que você não viva o milagre, para que você não viva e não desfrute da terra prometida, da terra da promessa que Deus tem para você. Satanás vai tentar roubar a tua fé, que nem ele fez com a desse povo, gente. Então, quando o Josué e o Caleb, eles viram uma oportunidade sobrenatural. Já pensou você e nós hoje irmos olhar uma terra, gente, que um cacho de uva nós iríamos ter que trazer entre duas pessoas. A gente não ia pensar duas vezes, mas eu vou morar aqui, é aqui que eu quero ficar, Jesus, essa abundância aqui, nessa fartura. Eles não conseguiram olhar assim. Eles só se lembravam do Egito. Eles só pensavam em voltar para trás. Porque é assim que as pessoas procedem. Quando elas olham de forma pessimista, quando o diabo consegue roubar os sonhos, quando o diabo consegue ir matando, apagando a fé desta pessoa, ela vai deixando assim, ela vai deixando que muitas pessoas vão se deixando ser tomadas pelo pessimismo, más influências, más conversações. E muitos que saíram do Egito não entraram na terra prometida, não puderam entrar, ficaram perecendo no deserto porque eles visualizaram a promessa e a prosperidade da terra, né? Mas eles não conseguiam ver que era um local provedor de recursos, de mantimentos para toda a nação. E eles não conseguiram crer
no processo do milagre não aconteceu na vida deles. Aconteceu na vida do Josué e do Caleb, porque eles creram, eles confiaram, eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. E eles não confiaram que Deus daria a eles toda aquela terra em herança. Eles privaram a sua descendência de viver aquele melhor, de receber aquela terra de presente, como bênção, como recompensa. E uma viagem, né, que era para levar poucos dias, gente, pelos planos de Deus, era para ter durado 13 dias, se transformaram em 40 anos. E quantas pessoas que estão assim hoje, que estão passando por situações nas suas vidas que eram para ser passageiras, mas ainda não conseguiram superar? Quantas pessoas você conhece que perdeu algo na sua vida, ou material, ou um ente querido, mas não conseguiu superar o luto, um divórcio, e estão vivendo um luto até hoje? Quantos anos? Tem pessoas que vivem mortas, que vivem presas num espírito de tristeza, num espírito de depressão. Pessoas que ficam ali com antidepressivos, não procuram uma ajuda, não buscam a Deus, não buscam uma terapia, ficam presas ali, sem esperança, sem fé que tudo pode mudar, que vai melhorar, porque elas estão com tanta coisa ruim, negativa, presa dentro delas, dentro do coração, dentro da alma, que elas não conseguem ver como Josué e Caleb. Aquelas pessoas estavam assim, eles não conseguiram olhar a mesma terra. 12 foram olhar, 2 viram diferença. Por que os outros 10 não conseguiram ver o mesmo que aqueles 2 homens estavam olhando? O mesmo que aqueles 2 homens receberam no Egito, eles também receberam, mas eles não creram. Então, cuide o que está chegando à tua mente, o que está chegando ao teu coração, o que Satanás tem conseguido plantar, que ele tem conseguido roubar, matar e destruir na tua vida. Coloque-se de pé e diga: o Senhor tem o melhor para mim. É você que precisa tomar uma posição e dizer: eu não quero viver no Egito, não. Eu não vou viver na terra da escassez, não. Porque o Senhor tem uma terra farta para mim. O Senhor tem uma terra que emana leite e mel. O Senhor tem promessas que Ele quer que se cumpram na tua vida. O Senhor tem abundância, tem fartura, tem provisão, tem a prosperidade, tem a saúde. Deus, Ele tem tudo. Jesus pagou o preço alto, foi alto, e nos deu a salvação, que é um pacote completo. Para que eu vou comprar? Eu não preciso pagar, Ele já pagou o preço por mim. Mas por que tem pessoas que estão pegando pacotinhos, ao invés de pegar o pacote completo, de viver o algo novo, de viver o sobrenatural? Josué e Caleb viveram isso. Eles entraram na terra. Caleb disse: 85 anos eu tenho agora. Quando eu vim avistar a terra, ele tinha 45. Ele disse: a minha força e o meu vigor são iguais ao de 40 anos atrás, quando eu fui olhar a terra. Sabe por quê? Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança de que ele iria entrar naquela terra, até que o corpo do último murmurador caísse ali no deserto. Ele entrou, a descendência dele entrou. Sabe por quê?
Porque aquele homem perseverou em servir a Deus, em buscar. Ele viveu a promessa, a sua descendência viveu a promessa, porque ele não desanimou. Então, quantas pessoas estão parando no meio do caminho? Senta, não tem ânimo para nada. Viver para quê? Eu já tô velho. Não, isso para mim. Quantas pessoas você conhece que pensam assim, que procedem assim? É o que está no coração. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, o que tem no teu coração? O que está na tua mente? Você está vivendo a bênção ou você está vivendo a maldição? Então, se você quer viver o melhor de Deus, creia na promessa, na palavra que foi lançada sobre a tua vida. Deus, ele tem planos maiores do que os nossos. A palavra diz que os seus planos não serão frustrados. A palavra diz que ele tem pensamentos de paz e um futuro promissor para mim e para você. Então, por que eu tenho que continuar crendo em mentiras do inferno? É você que escolhe em quem você quer crer. Que você já herdou a promessa de que Deus tem o melhor para você? Ou você vai continuar vivendo no plano de destruição de Satanás? Roubando sonhos, sem nenhum ideal, sem nem meta, sem um objetivo. Ou você é aquele que faz o teu projeto de vida, todo o final de ano, ou início do ano ali, você pega uma folha, um caderno e você escreve ali: esse ano, em nome de Jesus, eu vou comprar isso, eu vou conquistar isso, eu vou fazer isso. Depois, quando chega ali no final, você fica sempre em oração. Você vai olhar para ver o que você conquistou ou não. No outro ano, você vai lá e traça novos objetivos, novas metas, novos sonhos, novas conquistas. E é isso que Deus tem para nós. Deus mandou eles olhar a terra e fazer uma análise. Só isso. E era para eles fazer o mesmo que o Josué e o Caleb. Vamos, o Senhor é conosco. Se Ele se agradar, Ele vai nos dar. Se Deus mandou eles olhar, gente, já era deles. Era só para eles olhar e dizer: é minha. Isso aqui tudo é meu. Glória a Deus, o Senhor nos trouxe do Egito, isso aqui é nosso. Era para eles olharem assim e não querer voltar para trás para comer pepino, cebola, melão e sei lá o que mais. Gente, quantas pessoas estão assim, querendo voltar para trás, querendo comer coisas que não é mais para ela. Como o filho pródigo. Ele tinha fome e queria comer as comidas dos porcos e nem isso davam para ele. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm fartura de pão e eu aqui, ó, sem nada. Quantas pessoas estão assim, gente? Sem nada. Sem nada, literalmente sem nada. Sem Deus, sem fé, sem paz, sem esperança. Por quê? Corris bem. Por que você parou de correr? Então que você faça uma reflexão da tua vida através dessa palavra. Que você volte a sonhar, que você volte a crer, confiar, esperar. A palavra diz: aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles saibam que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então busque, é você que tem que buscar. Se você quer viver o melhor, se você quer estar dentro da terra prometida, faça a tua parte. Busque a Deus, confie, espere, tenha paciência. Deixe Deus te acrescentar tudo no momento certo. Você já pensou se aquele povo fosse entrar lá para dentro daquela terra com aquele pensamento? Não tinha como, porque eles só olharam gigantes,
Eles se inferiorizaram, eles olharam e se acharam gafanhotos aos olhos deles. E conforme eles olhavam para eles também, eles se diminuíram. Olha Davi. Davi olhou para o Golias e disse: quem é este incircunciso filisteu que se levantou para afrontar o exército do Deus vivo? Um homem só. Gente, eles eram líderes de 12 tribos. Sabe quantas pessoas tinham cada tribo? Pois é. Você acha que Deus tirou eles do Egito para quê? Para matar eles no deserto? Não. Deus tirou eles de lá para colocar eles e para dar o melhor. Mas eles não conseguiram ver isso. Porque a pessoa, quando ela tem uma mente limitada, inferiorizada, ela não consegue ver além. Ela só enxerga aqui. Ela não tem uma visão ampla das coisas. Eles não conseguiram ver como Josué e Caleb. Eles só viram aqui. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. E eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado, venha falar a esses corações, venha revestir essas pessoas de poder, de graça, de unção, que o Espírito Santo possa fazer com que elas venham ter a sua mente renovada, transformada, e que elas possam ver a terra prometida. Pai, eu oro pelo nosso estado, eu oro pelo nosso país, te agradecendo, Senhor, por toda a bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu amor, pela bondade do Senhor, Pai. Tem provido tudo para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.